Essa é a segunda parte da análise do sistema do W68 Ultra. Se você perdeu a primeira parte, nos cards ou na descrição você encontra o primeiro vídeo. Confere lá e depois volta aqui comigo para te contar todos os detalhes desse relógio. Agora fique com a segunda parte do vídeo. Então a questão de respiração a gente já viu como é que funciona. A parte calculadora ela é muito funcional, ela tem uma opção muito interessante aqui. Como a gente pode ver, ela consegue zerar a conta que a gente estiver fazendo, por exemplo, ou o dígito que a gente digitou por último, a gente pode ir apagando e tal e continuar utilizando. Ela é muito boa porque a gente consegue, por exemplo, fazer uma conta. Eu vou zerar aqui, eu vou colocar 2 mais 2 igual, mais 3 igual. Isso significa que a gente consegue fazer cálculos em sequência, coisa que algumas calculadoras não permitem. Parece uma coisa muito simples, mas tem alguns dispositivos que não permitem esse tipo de recurso. Então a gente tem aqui abaixo os registros de chamada, onde a gente consegue ver todo mundo que já ligou para a gente pode retornar por ele até por aqui mesmo. Por exemplo, se eu tocar aqui e eu estiver conectado no dispositivo, ele vai fazer a ligação pelo próprio relógio, ou seja, ele vai ouvir sua voz por aqui e vai sair o som por aqui também, desde que você deixe configurado isso nas configurações do Bluetooth, porque dá para você desabilitar o áudio por aqui, tá? Então você consegue falar por aqui, ele capta muito bem o áudio e depois ele pode ou não sair pelo alto-falante. Deixa eu ver se consigo focar aqui pelo alto-falante do próprio relógio. Ok? Dá para ver ali, ó. Dá para ver ali uns furinhos, né? Depois eu mostro melhor como é que funciona isso. E aqui o lembrete, né? Sendo mostrado aqui para mim, que tem alguns lembretes configurados, etc. Então vamos lá. Então, registro de chamada a gente sabe como é que funciona. Igual no celular, você consegue ver quem te ligou e consegue ligar de volta, né? O descagem aqui, ó, se você quiser ligar para alguém. Isso é muito útil, eu tinha falado no vídeo anterior, mas o vídeo foi cortado, etc. Então vou falar de novo. Você pode, por exemplo, ligar o número aqui, ou você pode simplesmente digitar um número. Como eu não estou conectado, ele vai pedir para você conectar primeiro, ok? Se você estiver conectado no seu dispositivo, você digita o número aqui e toca ligar que ele vai fazer a ligação. Ele vai fazer a ligação, obviamente, através do seu telefone, porém o áudio vai ser captado através do áudio do dispositivo. E o áudio você vai ouvir por aqui também, né? Isso é para você fazer ligações rápidas, ou seja, se você não tem, se você não sabe o número da pessoa, você tem que utilizar a descagem através dos contatos, que é esse cara aqui, ó. Então, quando é que você pode utilizar um ou outro? Se você tiver, por exemplo, salvo nos contatos aqui, esse número que você estava querendo ligar, então você pode apertar por aqui mesmo. Se você não tem esse número aqui nos seus contatos, você pode utilizar o teclado para poder digitar e ligar. Muito útil para aqueles números que você tem decorado ou para aqueles números pequenos, para emergências, por exemplo. Polícia, bombeiro, essas coisas. E depois disso a gente tem o controle de voz, que ele é muito útil e funciona muito bem. Depois eu mostro como é que ele funciona, mas basicamente ele é muito útil quando você está no carro, por exemplo, ou até mesmo em casa, mas no carro ele é muito útil, ele passa muito mais segurança quando você tiver que interagir com o seu smartphone ou com o multimídia do seu carro. Se você estiver conectado com o dispositivo no seu carro, por exemplo, com o seu celular no seu carro, você consegue dar comandos para ele executar. Como por exemplo, você está dirigindo e quer mudar a rota, né? Você quer ir para algum outro lugar. Então você simplesmente toca nesse comando aqui, e você pode começar a falar. Ele simplesmente vai abrir essa telinha aqui, ó. Como ele não está sincronizado com o aplicativo do celular, porque eu estou gravando agora, ele não pode parar, então ele vai direto para essa tela aqui. Mas como você pode ver, ele fica escutando por um tempo, ó, e depois ele muda para outra tela. Quando ele estiver conectado, ele vai ficar parado nessa tela aqui, até que você diga alguma coisa. Então você, por exemplo, você está num determinado trecho, você quer mudar a rota, você fala, ok, Google, navegar para casa, por exemplo. Aí ele vai te levar para casa, porque no celular ele vai estar sincronizado, vai ouvir e vai mudar a rota para sua casa. Ou você pode pedir para tocar uma música, dizer a previsão do tempo, definir lembretes, tarefas, etc. Tudo que você consegue fazer com o seu próprio smartphone. Então aqui você consegue definir todos esse tipo de coisa. Aqui, quando você estiver tocando nele, você vai acessar ele por diversos locais. Aqui você consegue tocar, você consegue acessar ele, por exemplo, por aqui, ó, que ele fica fixo aqui, ou você pode tocar e segurar. Quando você toca e segura esse botão, ele abre o mesmo recurso. Tá vendo que ele é muito simples, muito prático, ou seja, você não precisa acessar aquele menu lá para poder acessar, porque você perderia muito tempo e isso é crucial quando você está dirigindo, por exemplo, né? Então, se você está dirigindo, basta você, por exemplo, seu relógio está desligado, então você toca na tela liga e aí você toca e segura. Pronto, ele vai começar a ouvir e você dá o seu comando e pronto, está usado. Então, esse recurso, eu diria que ele é o principal, é o mais funcional e o mais interessante. Se você quiser, por exemplo, segurança, esse é o que te vai entregar o melhor recurso. No próprio relógio, acho que de todos os comandos, eu acho que esse é o principal. Ele funciona muito bem e é muito prático. Diversos outros aplicativos são muito úteis também, mas esse aqui de longe, ele tem um recurso mais aprimorado. Então temos os cronômetros aqui, então, onde a gente consegue definir a quantidade de hora, minuto e segundo. E o que acontece aqui? Quando você definir o seu determinado cronômetro, então eu vou definir um cronômetro aqui para 2 segundos, por exemplo, para ver o que vai acontecer. Ele vai dar aqui para a gente a configuração, a gente pode iniciar ou a gente pode restartar. Eu vou iniciar, ó. E ele deu uma pequena vibrada, beleza? E aqui está completo. Então, se você não estiver olhando para o seu relógio quando o cronômetro estiver correndo, ele vai vibrar no seu braço e você sabe que o tempo terminou. Tem um outro cronômetro, que é esse aqui, tem um design bem legalzão, né?
Tá vendo? E você consegue, ó, adicionando mais tempo nele, ó. Vendo? Muito legal mesmo, você pode pausar, você pode resetar e pode voltar. Muito bonito, né? Dois tipos de cronômetros, tem um cronômetro que são regressivos e o outro é o normal. E o alarme, esse alarme aqui é muito interessante porque nem todos os relógios, embora os relógios normais a gente consiga definir alarme por ele mesmo, os smartwatches nem sempre funcionam assim, principalmente os de entrada. A gente precisa ir lá no aplicativo e configurar tudo por lá. Mas aqui pelo menos ele mostra os alarmes que você tem configurado e também os dias da semana que eles estão configurados para poder tocar. Inclusive você pode habilitar ou desabilitar ele. Então imagina que você configurou tudo pelo aplicativo e você quer habilitar ou desabilitar pelo próprio aparelho. Então você não precisa do aplicativo para isso. Acesso rápido direto pelo relógio. Isso é muito interessante. E você pode definir também como é que o alarme vai soar. Por exemplo, ele vai só vibrar, ele vai tocar alguma música, tem como você definir mais alguns tipos de som. Então a gente vai continuar aqui para poder ver como é que funciona. A parte de lanterna é quando você está querendo atacar a sua geladeira de madrugada, por exemplo, aí você não quer ligar a luz para poder acordar todo mundo, então você simplesmente liga essa lanterninha aqui e aí você vai iluminar pelo menos o seu trajeto. É muito útil. Ó, você toca, ele liga, toca, desliga, toca, liga, toca, desliga. Muito útil, muito fácil, né? Então a gente pode voltar aqui. Então a gente pode encontrar o telefone. Se o seu telefone estiver conectado, estiver numa distância onde o seu Bluetooth consegue se permanecer conectado, você consegue encontrar o seu telefone. Então você vai ter que tocar na tela. E se o seu telefone estiver conectado, ou seja, se ele estiver numa distância razoável, sei lá, acho que abaixo de 10 metros, e ele estiver conectado, ele vai soar e você vai conseguir ouvir o alarme dele. Obviamente que depende do som configurado no seu aparelho, beleza? Então, além desses, temos o meu cartão. Esse meu cartão aqui é para você, quando você estiver, por exemplo, conversando com alguém, você quer passar seu contato, por exemplo, eu quero passar meu contato no Facebook, Twitter, alguém pede para você, se você tocar nele aqui, ele deveria abrir o QR Code. Como é que você faz isso? Pelo aplicativo. Então, para você não passar a URL toda e a pessoa digitar, etc., você pegar seu telefone e abrir e, sei lá, digitar o nome da outra pessoa e fazer ela te procurar ou você procurar ela. Então, você configura lá no aplicativo qual é a sua conta social, por exemplo, do Facebook, do Skype, do QQ, do Twitter, tá vendo? O WhatsApp, tem um monte aqui, Line, o Instagram. Se você quiser, você vai lá no aplicativo e configura qual que é o QR Code para esses aplicativos. Então, quando você toca nele, vai abrir um QR Code aqui, outra pessoa lê e vai estar conectado com a sua rede social. Então, ela só te seguir lá, te mandar uma mensagem por lá, beleza? Você não precisa de muitas tarefas para isso. É muito útil e você não perde aquele tempo procurando, abrindo seu celular na frente da pessoa, correndo diversos riscos, todo mundo sabe qual, né? Então tem um código aqui, ó. Tá vendo? De pagamento, que você pode definir quais são os tipos de pagamento aqui que você quer receber. Então, por exemplo, você tem sei lá, quer receber de alguém, de alguma coisa, então você quer mostrar um QR Code para a pessoa ler rapidamente. Hoje a gente faz isso com o Pix, né? O Pix, então a gente fala para eles, olha, meu CPF é tal, meu e-mail é tal, o número é tal, a chave é tal. Nesse aqui você mostra um QR Code e aí você recebe. Por enquanto, tem esses aqui, ó, o iPay, Alipay, Kiki e também o PayPal, beleza? Olha, tem uma outra parte aqui que ninguém fala muito, mas é muito útil para as meninas, tá? Ele tem um gerenciamento aqui de ciclo menstrual, mas poucas pessoas falam sobre ele, mas ele é muito útil, sim. Tem muita gente que eu vejo passando um perrengue porque simplesmente não consegue controlar esse período aqui, tá? Isso é muito útil, depois a gente faz um vídeo específico para ele, por exemplo. E tem o menu de contexto, que é o menu que a gente consegue acessar pelo menu rápido. Esse menu a gente consegue acessar então por aqui. A gente puxa para baixo, a gente acessa o menu aqui, que é essa catraquinha, ou a gente puxa para o lado aqui, ó, e a gente acessa pelos últimos menus que a gente acessou. Como, por exemplo, você provavelmente deve ter acessado ele para poder configurar alguma coisa. Então ele vai aparecer aqui, a não ser que você acessou mais de 5 aplicativos, e os 4 primeiros vão aparecer aqui, ele não vai aparecer. Mas você consegue acessar diretamente por aqui, ó. Aqui você consegue acessar, por exemplo, os seus estilos de menu. Como já mostrei, tem 8 estilos de menu, né? Tem bastante. Eu gosto mais do estilo lista, como está aparecendo aqui, né? Não é bem esse item, né, que vai mostrar lá, esse aqui, ó. Tá vendo? É esse menu aqui que a gente está falando, tá? Ele vai mostrar em lista. Então, uma vez que a gente configura lá, ele vai sempre mostrar assim. Tem um outro que mostra de diversas outras formas, mas que também mostra o menu de contexto do ladinho, né? Onde eu falo no vídeo sobre os menus dele, que é bem interessante. Tem um escurecimento aqui, ó, que a gente está no brilho mínimo, e ele já tem um brilho muito bom. Se a gente colocar no máximo aqui, isso é quando a gente está no sol, né? A gente puxa aqui para cima, quando a gente está debaixo de sol forte, ele fica bem brilhoso, etc. Eu gosto de deixar no mínimo para que a gente consiga ter uma economia de bateria um pouco mais aprimorada. Então, se a gente chegar nessa parte de gerenciamento de tempo de tela, a gente consegue definir de 5 a 60 segundos ou sempre brilhante. O sempre brilhante, ele vai demorar tipo 5 segundos, mas ele vai ativar o Always On Display, ou seja, ele vai ativar, por exemplo, aqui, ó, eu vou deixar no
sempre brilhante, vou definir e daqui a alguns segundos ele vai desligar. Então eu vou simular o que vai acontecer quando desligar. Ele vai demorar alguns poucos segundos mesmo, vai desligar. Deve demorar uns 10 segundos. O que vai acontecer é isso aqui, ó. Ele vai colocar o Always On Display, ou seja, esse ponteirinho vai ficar sendo mostrado mesmo com a tela desligada. Ele vai mostrar, mas ele vai consumir bastante bateria. Isso aqui é útil quando você está em determinado lugar que você não quer ligar a tela para poder ver a hora quando você precisar. Ou seja, quando você estiver numa reunião e quiser ver a hora discretamente, por exemplo, sem ter que ligar a tela e chamar a atenção de todo mundo, demonstrando sua ansiedade para a reunião terminar, né? Então a gente tem aqui esse recurso interessante. A gente pode acessar então, vamos até o fim, para acessar o menu de contexto. Ó, tem bastante recurso, né? Diferente do T800 que tem um sistema mais simples. Esse aqui tem bastante opção, mesmo sendo de entrada. Ele, obviamente, é um pouquinho mais caro, mas tem bem mais recurso. Depende do que você está procurando, você pode encontrar um de entrada também, porém com bastante recurso. Então a gente tem aqui, ó, esse controle de tons, ou seja, toques de chamada, de notificação e de alarme. Então toque de chamada, ó, ele é bem alto, você consegue configurar ele. Ele tem um pouquinho de estouro, mas nada demais. O som ainda é muito bom. Eu não diria para você utilizar isso quando você tiver num ambiente fechado, né, com a reunião, com outras pessoas, porque isso acaba incomodando mesmo. Deixe só vibrando no seu braço para que você não incomode outras pessoas. Ou se você estiver na rua, quiser deixar assim. Tudo depende do gosto, né? O que eu vou fazer aqui é voltar para o menu, porque eu quero fazer uma coisa. Eu vou chegar aqui no menu, ó. Vou chegar aqui e vou chegar no tempo de tela e vou deixar nos 60 segundos, porque assim ele demora mais para desligar a tela e a gente consiga gravar. Ok? Então o conjunto de toque tem 3 toques diferentes, ó. Ó, tem esse terceiro. É muito alto, dá para ouvir tranquilamente, mas eu vou deixar sem nenhum, que eu não gosto de som me atrapalhando, eu gosto só de notificação, vibração mesmo. Tem esse aqui, ó, de notificações, tipo Nextel, né? Ó o toque 2. 3. Ele tem um som muito legal, ele tem uma certa abrangência, uma qualidade muito boa mesmo. Eu vou deixar nenhum, porque eu não gosto dessas distrações, mas isso é questão de gosto mesmo. Se você precisa do som, é só ligar, e tem o do alarme, que é a mesma coisa. Aí você define qual que você quer. É só deixar definido aí e ele vai tocar, beleza? A gente está com bateria fraca aqui, vamos finalizando então. A gente tem o modo abajur. Se você ligar, quando você colocar na tomada, ele vai simular um abajur. Tem a parte de configuração, né, que você consegue a sincronização automática. Se você deixar sincronizado aqui, ele vai puxar a hora e data do seu celular, por exemplo. A gente tem modo não perturbe, se você não quiser ser perturbado é só tocar aqui. Super tranquilo. Tem línguas, que tem um monte, ó. Eu vou passar aqui rapidamente. Ó, um monte. Tem um monte de línguas. Muito útil. Inclusive a nossa está configurada já. Então a gente consegue configurar aqui, ó, a vibração. Ele tem 2 tipos, na verdade 3. Sem vibração, 1 e 2. A diferença de um para o outro é o tempo de vibração. Um ele pode vibrar, por exemplo, por 500 milissegundos e o outro por mais ou menos 800 milissegundos. Essa é a diferença. Não tem diferença de intensidade. A intensidade é o tempo da vibração. Então você vê o que você quer, o que você acha melhor, só definir e tá tudo certo. Aí tem definição de chamada, definição da tecla, que é esse aqui, ó. Esse botão aqui você pode definir o que você quer que faça. Apagar o ecrã, esportes. Aí você pode abrir um determinado aplicativo, tá vendo? Ó? Eu gosto de colocar esse aqui, de apagar o ecrã, por quê? Porque se eu coloco outro aplicativo aqui, eu não consigo apagar a tela, certo? A tela vai se apagar no tempo dela. Eu gosto de deixar um botão para poder apagar a tela. Isso vai funcionar com esses 2 botões. Assim que você configurar isso, esse botão e esse botão vai obedecer este recurso aí, ok? Tem preferência de pagamento. Como aqui não funciona a Alipay, a gente nem precisa configurar isso. Tem o Conexo ao telefone, que ele vai abrir o QR Code para você baixar o aplicativo. Tem o Pinlock para você digitar uma determinada senha. Então, se você quiser bloquear o seu relógio para que toda vez que você for mexer nele, você precise de uma senha, isso vai ajudar a preservar um pouco da privacidade, né? Isso não é totalmente seguro, porque dá para você quebrar essa senha de forma relativamente simples, mas é um recurso a mais para privacidade apenas, né? Tem a parte de sub muito útil para quando você estiver conectando via Bluetooth, para você acompanhar o endereço MAC aqui, ó, porque pode ter 2 dispositivos com o mesmo nome e você vai acompanhar por isso aqui, você consegue conectar ou acompanhar a versão do firmware de atualização dele. E restaurar de fábrica, se você quiser restaurar de fábrica, você pode fazer por aqui, eu posso voltar.
Eu posso reiniciar por aqui, ele sempre pergunta, isso é legal, né? Ele não reseta direto. E o desligar, né? Que eu posso desligar ou eu posso voltar. Muito legal, coisas que outros eles simplesmente desligam direto. Como a bateria está acabando, né? Eu tenho que tomar cuidado aqui para não cortar o vídeo. Então, esse é o sistema do W68, a gente se vê no próximo vídeo.